Olha, eu tô de férias, mas desde que eu deixei de ser CLT, o conceito de férias ficou um pouco mais elástico. No trabalho e vida se misturam. Então, inevitavelmente, eu vou trabalhar. Democracia é o que eles pedem. Liberdade de expressão. Dou a vida pela minha liberdade. Aff. O ódio pode virar prática. Discurso não é só palavras ao vento. Quando é tarde demais? Hein? Congan de volta, tudo bem, gente? Eu aqui em Israel para fazer um vídeo de férias, correto? Óbvio que não. Eu jurei que eu ia descansar, mas estou aqui no Brasil, alimentado pelo bolsonarismo. Muita gente passou a defender a ideia de que liberdade de expressão não tem limite. É a minha opinião. Estão querendo me censurar. Gente, até aqui ela me persegue. Vamos lá, Israel, esse país maravilhoso, existe de forma bem simplificada como consequência, como reação a uma das maiores atrocidades da humanidade, né? Uma atrocidade derivada de um discurso de ódio, de racismo, de fake news. É claro que é um anacronismo falar em fake news, porque esse é um termo mais recente, mas dá para dizer que foi uma campanha de difamação de séculos, que num determinado momento histórico culminou num genocídio, um genocídio industrial, fordista, uma linha de produção da morte. Eu estou falando, claro, do Holocausto. Sim, não é porque eu estou de férias que eu vou falar de coisa leve, né? Meus deprimidinhos e minhas deprimidinhas. Então Israel virou um refúgio, um santuário, uma garantia de que a história não vai se repetir. Eu dou um exemplo, que é o serviço de inteligência de Israel, Mossad, que é o único do mundo que não serve só a um país, serve não só aos cidadãos israelenses, mas no fim das contas tem o objetivo de proteger todos os judeus do mundo. Esse povo que não se limita ao território israelense. Aqui em Israel, eles não são minoria, muito pelo contrário. E se apresentam de todas as formas, religiosos ou não, nascidos aqui ou não, vindos da Europa, de países árabes, do Irã, da África. Todos são judeus, independente da forma que se apresentem. E todos eles sabem que há quem os odeie pelo simples fato de existirem. E mais do que isso, sabem que o discurso de ódio pode e já foi além do discurso ao longo dos últimos séculos. Olha isso, olha isso. Tem uma história de que se a cidade não tem nada, o pôr do sol é o que salva. Mas não é o caso, a cidade tem muita coisa. Mas mesmo assim, o pôr do sol, esse pôr do sol é muito bonito. E a viagem segue sempre com reflexões. Eu estou aqui na cidade de Acre ou Acre, depende de onde você vem, como você fala. É uma cidade que é um patrimônio histórico pela Unesco. Você tem aqui uma sobreposição de civilizações. Aqui embaixo você tem, por exemplo, túneis que são da época dos cruzados. Ai, meu Deus. Ai, mas é muito baixo. Por cima, uma cidade fortificada da época dos otomanos. E como a gente está na atualidade aqui, esse espaço hoje está dentro do Estado de Israel. Mas viagem para mim é assim, não é porque eu estou aqui fazendo turismo com o bom e velho e analógico mapa na mão que eu deixo de pensar. E sempre pensando, e o tema desse vídeo de hoje
é liberdade de expressão. E eu já adianto que uma reflexão, digamos, mais profunda vai ser feita em Jerusalém, porque tem um espaço lá que gera muita reflexão. Mas, por enquanto, eu vou aqui dar uma voltinha por Acre e assim que eu voltar para Tel Aviv, eu estou baseado em Tel Aviv, eu vou tentar arrumar um lugar para parar, para a gente conversar melhor sobre o tema do vídeo de hoje, que é liberdade de expressão. Antes que eu me esqueça, se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Garrone on the road. Arrumei um lugar aqui, um pouco barulhento, mas vamos ver se rola. 3, 2, 1, eu tô um pouco fanho. Vamos lá. Bem, tô aqui, teoricamente de férias, mas a minha cabeça tá onde? Pois é inevitável, foi-se o tempo em que a gente desligava completamente. Eu sou levemente idoso, já viajava no tempo em que nem existia smartphone. Eu vou mais longe, eu sou do tempo em que se viajava quando não tinha internet. Um dia eu falo disso, desse turismo jurássico. Deixa abaixo e vamos seguir. Bem, liberdade de expressão, um tema quase filosófico que ganhou os discursos dos extremistas que dizem que sua liberdade de expressão não pode ser limitada. Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Repito aí, eu juro dar minha vida pela minha liberdade. Esses miasmas podres do bolsonarismo seguem empesteando o Brasil até hoje. Não poder falar tudo seria censura, não importando o quão absurda seja a ideia, o quão preconceituoso seja o argumento ou quão criminoso seja o objetivo. Esse povo do mundo de lá fala em defesa da liberdade de expressão, liberdade de cometer crime, liberdade para abolir o Estado Democrático de Direito. E foi em nome da liberdade que eles agrediram esse jornalista aqui que vos fala. Já tô saindo. Bem, essa defesa incondicional da liberdade, primeiro que é falsa, né? Imagina se alguém critica o profeta palestino do século I que andou por essas bandas daqui. Já estou ouvindo eles dizendo. Cristofobia. Críticas à religião deles, pois é, no íntimo até eles acham que a liberdade tem limites. Eu discordo, eu acho que dá para criticar qualquer religião, mas eu não vou entrar nesse assunto aqui, o assunto é liberdade de expressão, vamos seguir. Bem, a gente ainda vai ouvir muito essa gente dizendo que pode cometer crimes em nome da liberdade. Os golpistas que invadiram os principais palácios da República vão ser julgados e esse debate não vai morrer. Bem, aí eu, brasileiro, sempre falando de política brasileira para o meu canal, para a CNN Portugal, vim passar férias aqui e eu me pus a pensar. Israel é um bom exemplo para a gente refletir sobre essa ideia que nem todo discurso pode, nem nas mais desenvolvidas democracias tudo pode. Se o discurso implica crime, não é um mero discurso. Não vou me perder. O que Israel me ensina? Vamos lá, eu não sou judeu. Eu não preciso ser também para saber que o antissemitismo é uma de um câncer que a humanidade carrega há séculos. Mesmo não tendo ligado meu radar para isso, eu já presenciei algumas cenas claras de antissemitismo. Eu me lembro, por exemplo, no início da minha carreira, eu vi um chefe meu numa redação de jornalismo lamentar a morte de árabes em confrontos com Israel e comemorar a morte de judeus. Bizarro. Eu acho que hoje ele não falaria isso em público, mas talvez pensasse, né? Bem, o antissemitismo estava lá. Outro caso, minha irmã namorou, quase casou com um cara que era judeu e uma amiga da minha mãe chegou a desabafar que seria o maior desgosto da vida se a filha dela namorasse um judeu. No Brasil, a comunidade judaica não é das maiores. Eu acho até que as pessoas nem sabem exatamente o que é judeu, né? Tem no máximo aquela ideia, que eu já ouvi inclusive, né? Eu não sei nada sobre o judeu, mas sei que eles são ricos. Pois é, longe de ser um comentário bobo, falas como essa são uma espécie de ponta do iceberg de teorias da conspiração e de fake news que atormentam a comunidade judaica mundial há literalmente séculos. Judeus ricos, banqueiros que controlam o sistema financeiro, a mídia, são gananciosos. Essas ideias se juntaram a outra propagada com a ajuda da Igreja Católica de que judeus eram responsáveis pela morte de Jesus, seriam deicidas. A ideia, segundo a mitologia cristã, de que eles seriam responsáveis pela morte do ser humano mais especial que já pisou aqui na Terra, ou seria o próprio Deus aqui na Terra.
Hoje, no século XXI, talvez as pessoas nem pensem isso, mas muito disso ficou meio que de forma difusa, associando os judeus a coisa ruim. Ou seja, as pessoas são capazes de ter uma opinião desfavorável em relação aos judeus sem sequer conhecer um. E um judeu qualquer fazendo uma coisa ruim provaria lendas que judeus seriam implicitamente ruins. Se no Brasil a gente não ouve muito falar do tema do antissemitismo, em outros países esse assunto é bem gritante. Tem uns dados que são chocantes, são de um relatório mundial que eu dei uma olhada sobre antissemitismo feito pela Universidade aqui de Tel Aviv. É o mais recente que eu achei, publicado em 2022, com dados de 2021. O relatório registra um aumento significativo de incidentes antissemitas em países com grandes comunidades judaicas. Alguns exemplos que eu separei de acordo com esse relatório. Nos Estados Unidos, o país com mais judeus fora de Israel, o número de crimes contra judeus quase dobrou em Nova York e Los Angeles. Na França, houve um aumento de quase 75% de registros. No Reino Unido, quase 80%, isso de um ano para o outro. Foram os motivos já conhecidos, mas o relatório apontou um outro motivo bizarro. Houve um aumento do discurso antissemita relacionado a teorias da conspiração da Covid-19, acredite se quiser. Países pelo mundo lidam de forma diferente em relação a dois temas ligados ao antissemitismo: a exibição de símbolos nazistas e o negacionismo em relação ao Holocausto. Uns proíbem os dois, uns permitem um, proíbem outro, há quem permita os dois. No Brasil, a Lei de Racismo de 1989 diz que é crime fabricar, comercializar, distribuir, veicular símbolos nazistas ou propaganda que utilizem a suástica, por exemplo, para divulgar o nazismo. Negar o Holocausto não é explicitamente proibido. É por interpretação. Na Alemanha, os dois são proibidos. Nos Estados Unidos, a liberdade de expressão inclui a defesa do nazismo e a negação do Holocausto. Mas por que eu estou falando de Holocausto, de nazismo, se o vídeo é sobre liberdade de expressão? Boa pergunta. O fato de eu estar em Israel e visitar museus e ler sobre o país ajuda a conduzir meu raciocínio para esse lado. Geralmente, quando se usa o exemplo do nazismo, é algo meio fora de propósito. Tem até aquela expressão reductio ad Hitlerum, desculpa o meu latim, redução da argumentação a Hitler. Geralmente é quando alguém quer acabar com o debate e já compara algo a Hitler ou ao nazismo como forma de mostrar que é contrário a algo, porque é senso comum, pelo menos deveria ser, que nazismo é uma coisa ruim. Eu acho ruim essa ideia de levar tudo para o extremo, para o nazismo, mas estando em Israel me fez pensar nesse exemplo extremo. Quando a gente pensa num extremo, eu concluo, não, a liberdade de expressão não é algo ilimitado. Porque sim, o discurso tem implicação prática. Incitar o ódio, demonizar grupos, tem implicação. Pensando no reductio ad Hitlerum, a Alemanha nazista não inventou o antissemitismo. Esse sentimento existia, mas o discurso de ódio, a responsabilização de judeus pelas mazelas da sociedade, o uso do aparelho estatal para propagar fake news, é claro que não existia esse termo, e no fim das contas, a execução da solução final, se nada disso tivesse num discurso prévio, não haveria parte prática. Havia ali uma abundância de preconceitos, mentiras, falácias, ódios, pseudociência, propaganda, tudo para colaborar com uma ideia. A ideia que teve uma consequência prática. Agora, num reductio ad Hitlerum, num exercício de futuro do pretérito, se soubéssemos o que aconteceria, quem seria capaz de dizer que a liberdade de expressão não deve ter limite? Dessas coisas que acontecem, eu estava de férias, né, e acabei tendo que trabalhar nessa cobertura da manifestação aqui em Israel, que tem tudo a ver com o tema do nosso vídeo, que é a liberdade de expressão. E aqui as pessoas vêm às ruas porque entendem que o projeto que está sendo apresentado pelo governo, ele quer promover um avanço sobre o Supremo Tribunal. Seguimos agora em direto até Tel Aviv. Nelson Garron, boa tarde. Este é mais um fator de contestação a par das manifestações que não desmobilizam. Muito boa noite, André. Os números atualizados pela polícia são de 130 mil pessoas participando desta manifestação aqui em Tel Aviv. É só uma das cidades. Há manifestações menores em Jerusalém, em Haifa e também em Beersheba, no sul do país. E a palavra que mais ouvimos aqui é democracia, é o que eles pedem. Eles entendem que a reforma proposta pelo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu é uma ameaça à democracia, algo raro
claro aqui na região do Oriente Médio. Pelas reformas, o Congresso israelita, o Knesset, como é chamado aqui, poderá derrubar uma decisão da Suprema Corte por maioria simples. É uma preocupação. E acabamos de ouvir aqui, mais uma vez, a palavra democracia. Então eles estão defendendo aqui algo que é o oposto do que a gente viu no Brasil. Pessoas que não querem fechar o poder, pessoas que querem manter os 3 poderes abertos, não querem fechar o poder judiciário. Eles estão preocupados porque, pela proposta, vai reduzir a capacidade do poder judiciário de fazer um contrapeso às decisões do parlamento. E as pessoas querendo, de fato, mais democracia, a divisão dos poderes, entendem que a divisão dos poderes é importante. E o que as pessoas querem, no fim das contas, é que esses poderes consigam operar e que haja um contraponto, um contrapeso. E essa é uma função do poder judiciário, né? É um poder contra-majoritário. E uma das funções do poder contra-majoritário é proteger, por exemplo, o direito de minorias. E muitas das pessoas que vêm aqui acreditam que o direito das minorias estaria comprometido se todas as decisões, no fim das contas, coubessem a uma maioria simples do parlamento. Eu vou conversar com a minha amiga Daniela. Daniela, quanto tempo de Israel? 20 anos esse ano, em setembro. 20 anos. Então eu vou montar aqui meu set pra gente conversar melhor. Deixa eu ver aqui, vamos nos posicionar. Talvez você possa ficar um pouquinho Por que você mais... é muito alto? Daniela, 20 anos de Israel, você é minha referência aqui, tiro muitas dúvidas. Essa é uma segunda entrevista, a primeira presencial. Muito obrigado por me acolher. No Brasil tem uma discussão hoje sobre liberdade de expressão. Há quem diga que liberdade de expressão não deva ter limites, deve incluir dentro da liberdade de expressão discurso de ódio e, por exemplo, como aconteceu, defesa declarada de golpe de Estado. Aqui em Israel, uma democracia no Oriente Médio, algo bastante raro na região, como é que é essa relação com a liberdade de expressão? A liberdade de expressão aqui também tem limite. Certamente, tem certas coisas que são lei. Você não pode fazer apologia ao nazismo. Você não pode fazer um gesto nazista. Você não pode discriminar pessoas no trabalho ou mesmo na rua. Você não pode chamar uma pessoa de alguma palavra racista também. Você não pode discriminar no trabalho por questões étnicas ou de religião, nada disso. Quer dizer, então você tem certas leis aqui, certas regras, às vezes leis, às vezes regras sociais. Às vezes não precisa nem ser lei, não está nem escrito, né? Que realmente as pessoas entendem que o discurso não é só palavras ao vento. O discurso, ele leva às vezes, né, leva a atos. E não fica só na palavra. Algumas pessoas podem entender aquilo como algo que elas devem realmente Agora fazer. Não sei se você está falando de Israel ou do Brasil, né? Mas uma coisa que eu acho importante, e é uma coisa que olhando de fora como não judeu para a comunidade judaica, é algo extremamente louvável, que é a questão da memória. Porque dentro do discurso de ódio, por exemplo, tem uma ignorância. Porque você discriminar um grupo étnico ou alguém com orientação sexual diferente e tal, tem ali uma ignorância, você não sabe o que é. E aqui tem uma coisa muito importante, que é você não pode esquecer, porque assim, daqui a pouco, um distanciamento histórico, alguém pode vir a pensar que o discurso nazista é que... Não é. Então essa questão da memória é muito importante para a comunidade judaica em geral e em Israel especificamente, né? Certamente, né? Principalmente quando se fala de nazismo, de holocausto, isso é muito importante, porque quando tinham muitos sobreviventes do holocausto que ainda estavam muito ativos e falando na comunidade, tinha menos essa preocupação da memória. Só que agora, cada vez menos há sobreviventes. Então, existe uma iniciativa de guardar a memória dessas pessoas que daqui a pouco não vão estar mais aqui com a gente. Você tem alguns exemplos? Sim. Antigamente existia uma iniciativa que se chamava Zikaron Basalon, se chama Memória na Sala, de levar sobreviventes do Holocausto em salas de casas de pessoas para sobreviventes contar como é que foi a vida dele. E aí junta, sei lá, 30, 50 pessoas numa casa para ouvir essas memórias. Pedagógico. É pedagógico enfim, é uma experiência que a pessoa tem de encontrar, de realmente ver um sobrevivente do Holocausto, algumas pessoas pela primeira vez. A gente tem que lembrar que Israel é formado por metade de judeus ashkenazitas
judeus que têm esse histórico de holocausto, e metade são judeus sefaraditas, que muitos deles não têm esse histórico, não houve o nazismo em alguns países. Parentes próximos não morreram. Exatamente, apesar de que a gente sabe que hoje no norte da África teve nazismo igualzinho como teve na Europa, mas não teve nazismo no Iêmen, na Síria, no Líbano, quer dizer, então muitas pessoas é a primeira vez que elas veem sobreviventes do Holocausto, e é muito importante isso, né? Agora, com a falta desses sobreviventes que estão cada vez mais, enfim, estão morrendo, né? Então essa iniciativa foi ampliada para a segunda e terceira gerações, que contam um pouco de como é que é ser segunda e terceira geração de sobreviventes, como é que esse trauma é um trauma coletivo ou familiar, ou da família, que vai permeando as gerações. Esse é um exemplo de como que a questão da memória continua sendo, né, demonstrada, continua sendo honrada, mesmo sem os próprios sobreviventes estarem vivos. E eu fui, e vou mostrar aqui, a minha visita a um lugar que é um dos principais locais de memória aqui em Israel, que é o Museu Yad Vashem, em Jerusalém. Vamos ver. Bom dia, democracia. Para a gente pensar um pouco, cada país tem uma relação diferente com as suas forças armadas. Aqui, por exemplo, o serviço militar é obrigatório para homem e para mulher. A gente vê aí algumas pessoas fardadas. É muito comum você ver jovens assim fardados, né? As mulheres têm um serviço militar obrigatório de 2 anos, os homens de 3. A nossa relação com os militares está muito vinculada à ditadura militar. Aqui, as Forças Armadas são vistas como essenciais para a existência do país, né? Você pensar que na fundação do país, em 48, o país já começou com uma guerra, né? Uma guerra de independência, em 1948. Todo mundo aqui tem uma relação com as Forças Armadas, ou porque serviu, ou porque tem um parente que serve, e principalmente porque o país, a existência do país, depende do trabalho das Forças Armadas. Bonita a estação. Estou chegando aqui ao Museu Yad Vashem, que as pessoas conhecem como Museu do Holocausto, aqui em Jerusalém. E é um local assim, geograficamente aqui, se a gente olhar a paisagem, é um lugar muito bonito aqui numa colina. É a segunda vez que eu venho aqui, e é um museu para a gente pensar. E tem um trabalho que é feito... Eu já fui a vários museus judaicos no mundo inteiro, e sempre tem essa história de saber contar a história. Saber contar a história para que não se repita. No fim das contas, é isso. Depois, quando eu sair, eu faço um relato aqui do que eu vi lá dentro. Esse tipo de turismo meramente, digamos, instagramável, ou um turismo de estímulos positivos, não é para mim. Para mim, viajar é conhecer melhor o mundo, me conhecer melhor, e refletir sobre as questões. Eu sou brasileiro, jornalista brasileiro, o Brasil está no momento que está, e sempre quando eu viajo para qualquer lugar, eu continuo sendo essa pessoa. Então qualquer coisa que eu fale aqui está num contexto, o meu contexto psicológico, e também num contexto do lugar onde eu vivo, que é o Brasil. Tá? Então vamos entrar aqui. E a gente lembra uma passagem do presidente Bolsonaro aqui, quando ele veio, na visita que ele fez a Israel, e disse que as pessoas tinham que perdoar. E aqui não é o lugar de perdoar as pessoas que cometeram aquelas atrocidades. E quem seria ele para dizer o que as pessoas que foram vítimas do genocídio da Segunda Guerra, quem essas pessoas devem perdoar ou não? Então a questão é super complexa. E aqui é abordada de maneira complexa.
E é sempre assim, nunca superficial e sempre tentando gerar uma reflexão. Vambora. Então, já fui informado que não pode gravar nada lá dentro, tá? Então vocês vão contar com o meu relato. Acabei de deixar a minha mochila ali e vou entrar. E eu só posso fazer vídeo do lado de fora. Acabei de sair do museu, não pode fazer imagem lá dentro, e é importante isso, porque lá dentro tem muito material que você, fora do contexto, poderia interpretar como discurso de ódio. Você, para explicar a história do Holocausto, você tem que mostrar qual era o discurso vigente. Então você tem imagens antissemitas, discursos antissemitas, você tem vídeos, você tem bandeiras do nazismo, por exemplo. Então fazer algum registro desse material fora do contexto, que é aqui no fim das contas educativo, poderia ser reinterpretado, dependendo da maneira como você publica esse material. Poderia ser reinterpretado, muito material, muita documentação, para não permitir o discurso negacionista. Porque o discurso negacionista, e a gente viu isso no Brasil recentemente, foi encarado por muitos como liberdade de expressão. Um discurso sem qualquer base factual, sem qualquer base em dados. O discurso negacionista mais recente que a gente viu foi em relação à pandemia, à Covid. E aqui, com tantos dados, tantos materiais, tantas declarações, depoimentos, nossa, tem muita documentação, não há como o discurso negacionista colar. Ninguém pode, sob o argumento de ter o direito à liberdade de expressão, negar esse que foi um dos maiores crimes da humanidade. E tem uma frase que está logo no início do museu, que eu acho interessante tanto para esse contexto quanto para o contexto sobre o qual a gente vem falando nos últimos tempos no Brasil. E a frase de um autor judeu-alemão é de que o país não é só o que ele é, o país é também o que ele tolera. O que ele tolera diz muito sobre quem o país é, ou sobre o que o país é, e no fim das contas, quem as pessoas desse país são. O que a gente tolera? Em nome de que a gente tolera? Uma breve interrupção do Garrone, diretor. O país é o que ele tolera. Boa deixa para eu entrar aqui e explicar, já antevendo possíveis críticas. No vídeo sobre Israel, o Garrone não vai falar da questão palestina, logo ele que tem um pôster da Palestina no seu cenário. Esse pôster, aliás, foi um presente que ganhei quando fiz estágio no escritório da ONU, lá em 1900 e Butrus Galho. Faz tempo. Bem, não vou falar da questão palestina, pois não. E é uma decisão. Não foram mencionadas questões espinhosas que envolvem Israel. O aumento do poder da extrema-direita religiosa no governo, por exemplo, a ocupação na Cisjordânia, as colônias ilegais, o bloqueio à faixa de Gaza. A Human Rights Watch, por exemplo, usa o termo apartheid e a expressão crimes contra a humanidade para falar Israel. O Garrone não vai falar desses assuntos não porque os desconheça, pelo contrário. Não é descaso ou distração, é simplesmente porque seria fuga ao tema. Neste vídeo, a proposta é uma reflexão sobre liberdade de expressão. E tem que ficar claro, deveria ser óbvio, mas não é. É plenamente possível, mais do que isso, desejável, apoiar o anseio dos palestinos por um Estado independente, próspero e largamente reconhecido pela comunidade internacional e, ao mesmo tempo, reconhecer o pleno direito à existência do Estado de Israel. A solução de 2 estados é a mais aceita mundialmente. A questão palestina talvez seja tema num próximo vídeo, ok? Voltemos ao vídeo de hoje, cujo tema é liberdade
de expressão. Pela atenção, obrigado. Quando algumas pessoas tentam criticar seus desagrados, seus desafetos, seus talvez até opositores, você usa palavras do tipo aquele verme, aquele rato, aquele... né? A gente viu gente no Brasil falando do bem contra o mal, demônio e tudo mais. No fim das contas, é bom a gente pensar que as piores coisas que já foram feitas na humanidade são práticas humanas, são humanos horrorosos, humanos péssimos. Ou seja, esses humanos ou os humanos do presente podem voltar a cometer crimes horrorosos como esses. E tratá-los como algo que não seja humano dá a eles quase que um caráter assim de inimputável, como se os crimes e suas atitudes não fossem dolosas e intencionais. Então, esses atos, os piores atos, por pior que sejam, são sim humanos, pessimamente humanos. E aqui a gente descobre o quão ruim o ser humano pode ser com outro ser humano e o quanto o discurso pode pular para a prática. E a prática dependeu antes de um discurso que a valide. Então, eu ia falar, infelizmente eu não pude mostrar lá dentro, mas eu acho que é felizmente, porque tudo que a gente vê lá dentro tem que ser contado dentro de um contexto. Porque fora do contexto, alguém poderia, no fim das contas, minimizar ou relativizar, ou, como já fez o ex-presidente aqui, achar que as pessoas que foram vítimas desse crime contra a humanidade devem perdoar os agressores. Deve perdoar os agressores, pode. Alguém de fora dizer como alguém que sofreu esse tipo de crime deve agir. Tá entre a burrice e a prepotência, né? Bem, vou seguir aqui e segue o vídeo. Você concorda que esse trabalho é bem feito de não esquecer, de manter a memória ativa? Eu não sei o quanto ele é bem feito ou poderia ser feito de uma maneira melhor, mas ele realmente existe, porque existe uma noção. Eu me lembro que quando era mais jovem, eu mesma achava, o povo judeu, os judeus, os israelenses falam muito de holocausto. Deixa pra lá, já passou muito tempo. Tem um vitimismo aqui, uma história, uma coisa meio vitimista, ou talvez até... Mas não era um idaí. Os detratores de Israel falam que os israelenses usam isso para conseguir certas coisas e para se... Um vitimismo? Um mimimi? Vitimismo, mimimi. Muita gente fala isso é mimimi. Tem livros sobre isso. Próprios judeus, inclusive, falando que acham que isso é um vitimismo. E eu meio que concordava com isso. Eu falava, não, passou 40, 50 anos. Hoje em dia, mais old and wise, né? Eu considero que não, que realmente você precisa ter esse trabalho de memória. A Páscoa judaica, o Pessach, uma das coisas mais importantes da frase que se fala, uma das frases mais importantes que se fala no jantar de família, lembrando a saída do Egito, né, que é o Pessach judaico, a Páscoa judaica, é que você tem que contar de geração em geração como se cada geração tivesse ela mesma saído do Egito. Entendeu? Então já tem na própria religião, na própria tradição judaica, essa ideia de não esquecer, de contar de geração em geração como se ela mesma tivesse vivido aquilo. E vai muito além da religião, né? Não é religião. Eu acho que o judaísmo não é religião. O judaísmo é uma tradição, é uma cultura, é um povo, é uma nacionalidade, é tudo isso junto. Então eu, por exemplo, sou uma pessoa ateia, né, secular, eu até sou ateia, vou mais adiante, mais além do secularismo, mas eu sou muito... profundamente judia, porque a história da minha família é baseada nessa cultura, nessa tradição, nessa dor, né? Olha, a conversa aqui ficaria por horas, porque a Daniela, assim, se puxar a gente vai conversando. Só que tem uma questão técnica que é a luz. O sol está indo embora, então a nossa conversa vai continuar, só que sem luz, né, não vai dar para gravar. Mas obrigado, Daniela, por participar agora ao vivo, dar um
Um beijo. A gente se conhece há quanto Obrigada a tempo? você. A gente não sei. Não sei, mais de... 20 anos, acho que é. Da Globo News. Uns 15 anos, uma coisa assim. E eu estou muito feliz que você tenha vindo me visitar aqui. Esse país perigosíssimo. Perigosíssimo, muito terrível, perigoso, muito, gente. muito Olha aqui, a criança. Oi. Obrigado. De nada, um prazer. Eu acabei falando de nazismo, de antissemitismo, porque eu estou em Israel e porque esse é um exemplo absolutamente público que todos conhecem. Os vários genocídios da história nos mostram a relação entre o discurso e a execução de matança em massa. Não existe a prática sem um conjunto de ideias pré-estabelecidas. E eu vou além, não existe a prática também sem um meio de comunicação. No nazismo, o rádio teve um papel fundamental. No caso do genocídio em Ruanda, sobre o qual eu já falei aqui, no tribunal que julgou os responsáveis pelo genocídio em Ruanda, um dono de jornal foi condenado. Olha, o genocídio é só um exemplo. Quem me acompanha aqui sabe que eu já falei várias vezes sobre esse assunto, porque eu já pesquisei sobre isso, já fiz um documentário, eu leio sobre isso, já visitei locais onde houve genocídios, Alemanha, Bósnia, Namíbia. Os genocídios são exemplos ilustrativos desse pulo do discurso para a prática. Não é automático, inesperado, não surge por geração espontânea. É um processo longo de desumanização do inimigo. Mas o que eu quero marcar aqui é isso. Começa no discurso. E a pergunta é, quando devemos, como sociedade, interromper o discurso? No Brasil, a gente já decidiu. Apologia ao nazismo é crime, ainda bem. Há quem ache que é possível defender golpe de Estado como uma ideia, só no campo das ideias. Eu não acho. E tem gente que defende porque vai ganhar com isso, lucrar, ganhar poder. Mas a maioria que embarca no golpismo é entorpecido pelo discurso da seita. Nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, havia quem achasse que estava do lado do bem, era o cidadão de bem patriota, falando em nome de uma ideia muito particular, de nação, de família, de liberdade. Isso tudo em nome de homens poderosos que não levantaram de suas cadeiras, homens que não apareceram quando essas mesmas pessoas foram presas. O golpismo de gabinete, da galera com foro privilegiado, gente que nem no Brasil estava. Ainda é difícil acreditar que ninguém tenha morrido, pessoas que foram peões de grupos poderosos sem qualquer respeito pelo Estado democrático de direito, pela regra do jogo. Há quem chame de gado, há quem chame de bolsominion. Gente que acha que pensa por si, sem perceber que só consome, só se alimenta de informações produzidas ali no mesmo lugar, no mesmo ecossistema, que no fim das contas está ligado ao mesmo grupo. Sem contraditório, sem compromisso com a apuração, no fim das contas, sem compromisso com a realidade. Milhões e milhões de pessoas que foram arregimentadas, principalmente de 2018 para cá. Pessoas que juram que têm a verdade. Um tema que até hoje intriga os filósofos, né? Mas eles sabem a verdade. Eles acreditam viver num mundo ameaçado por inimigos imaginários. Acreditam que moinhos são gigantes. Povo que vê comunismo por todos os lados. O que aconteceu em Brasília mostrou pra gente que não era só discurso. O conteúdo das falas, textos, áudios, vídeos, programas, memes veiculados por esses meios de desinformação criaram na cabeça dessas pessoas uma ideia muito clara de que as instituições brasileiras são ameaçadoras. Congresso, STF, TSE, o presidente eleito. Ao longo de anos, se banalizou a violência no espaço público. Matar, fuzilar, desumanizar o inimigo normal. Ratos, vermes. Para defender a execução, o assassinato de alguém, bastava rotulá-lo de comunista. Se é comunista, a vida da pessoa poderia ser facilmente descartada sem culpa. O discurso violento virou padrão. Violência, mais do que violência, né? Violência armada, não só no discurso, mas também como política de Estado. Somando tudo isso, soa quase desonesto quem reivindica o direito à liberdade de expressão para criar inimigos capitais que merecem ser eliminados. Construíram toda uma mitologia para ratificar a ideia de que esses inimigos são de fato ameaças ao país. Ideia, né, repetida à exaustão. Defender a ideia de que grupos minoritários têm o direito de reverter o resultado das urnas à força diante de uma ameaça inventada. Foi nisso que eles acreditaram. E essa gente acha que, em nome dessa suposta ameaça, pode usar armas como um instrumento legítimo de reivindicação política. Influenciadores, políticos, pseudo-jornalistas, muita gente forneceu o ideário antidemocrático e golpista para integrantes de uma seita, seguidores mal versados na arte da interpretação de texto e nos princípios do Estado democrático de direito.
Quando quem consome desinformação desse ecossistema de fake news liga os pontos, acaba achando natural fazer uso da violência para derrubar um poder estabelecido simplesmente porque a pessoa acredita que o meio pelo qual a autoridade chegou ao poder não é legítimo. Hoje, quem propagou o discurso de ódio ou se cala ou diz que é contra a violência. Será mesmo? Defender a liberdade de expressão irrestrita parece a mais democrática das bandeiras, mas na prática pode ser exatamente o oposto. Os judeus, desde o Holocausto, fazem esse trabalho de não deixar esquecer, para que as pessoas nunca duvidem do que aconteceu, do quão grave, do quão imperdoável foi. Não há como tolerar qualquer relativização ou, como dizemos mais contemporaneamente, passar o pano. Na real, a gente nunca sabe quando o discurso vai pular para a prática. Até onde deve se tolerar? Esse é o debate. Mas que a liberdade ilimitada pode ter resultados trágicos, isso nós sabemos. Foi isso que eu pensei aqui nas minhas férias. Faz algum sentido para vocês? Esse vídeo vai encaminhando para o fim. Eu poderia fazer um encerramento num lugar assim, simples, uma parede assim, meio vermelha, mas não, eu tenho que presentear vocês com esse lugar aqui, que é super bonito. É um museu aqui perto de Tel Aviv, é um museu de design. Então assim, que tal, né? Melhor, ó. Ah, agora eu vou encerrar. Não, mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia do vídeo é sempre gerar reflexão. O exemplo de Israel, é claro que você pode dizer, é um exemplo extremo, mas esses exemplos extremos fazem a gente pensar. Eu sempre tento deixar o canal abastecido, porque esse é o contato que eu acho que eu me expresso melhor nesses vídeos de meia hora, alguma coisa assim. Eu não tenho um tempo decidido para os vídeos. Por que eu insisto em fazer contraluz? Calma aí. Aqui, melhor. Que eu acho aqui é o lugar que eu me expresso melhor, né? Que tem um pouco mais a minha cara, porque eu preciso de tempo para refletir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da reflexão gerada por esse vídeo. E claro que eu acabo sempre mostrando um pouquinho do país, porque é um pouco da minha vida. Então, quando eu estou viajando, eu acabo mostrando um pouquinho do país. Então, a Coluna do Gaoni fica por aqui. A seguir, adivinha? Coluninha do Francisco. O que ele traz? Bem, o Francisco, mesmo à distância, não consegue ficar muito longe. Ele está sempre pertinho, de alguma forma. E o meu trabalho acaba possibilitando esse contato. Não entendeu? Assista na Coluninha do Francisco. A Coluna do Gaoni fica por aqui. Um beijo, tchau. Até a próxima. Provavelmente na semana que vem. Tchau, tchau. Well.